Dilma não caiu porque não foi só porque tinha povo na rua, não. Dilma caiu porque tinha um desastre econômico, não tinha apoio do Congresso e tinha povo na rua. O Brasil hoje está como? Lula tem um desastre econômico na mão, não tem apoio no Congresso, mas não tem o povo na rua. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. Não adianta a gente pensar que o Brasil vai sair da buraqueira pelas mãos próprias. Porque o único caminho que resta para a gente é povo na rua. Se o povo não se conscientizou, o que é que eu posso fazer? Político só entende uma linguagem. Povo na rua. Mas não é povo na rua a cada 2 meses. Não está funcionando. Não funcionou. Isso aí não está dando certo. E a gente vai ficar dando murro na ponta da faca? Até quando? É claro que toda vez que o presidente Bolsonaro convidar, eu mesmo estaria lá na rua. Eu mesmo estaria. Mas não é só isso. Não pode ser uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. Ou a gente vai todo fim de semana pra rua. Nem precisa ser todo dia. A gente não derrubou Dilma assim, porra? Dilma não caiu porque... Não foi só porque tinha povo na rua, não. Dilma caiu porque tinha um desastre econômico, não tinha apoio do Congresso e tinha povo na rua. O Brasil hoje está como? Lula tem um desastre econômico na mão, não tem apoio no Congresso, mas não tem o povo na rua. Não temos o povo na rua. Então, meu irmãozinho, o principal da equação a gente não tem. Então é por isso que a gente precisa de uma ajuda externa. Bom, o Paulo Figueiredo deu uma entrevista bem legal, não sei se vocês viram, lá para o Cláudio Dantas, né? Onde ele comenta algumas coisas bastante interessantes que eu quero que vocês vejam. Presta atenção. Aumentar aqui o volume. Uma carta que foi enviada na quinta-feira, se eu não me engano, ou na sexta-feira, pelo deputado Chris Smith. Marco Rubio, eu sei que já recebeu a carta e está acelerando o processo de análise da situação das sanções contra o Alexandre de Moraes. Na verdade, a gente teve até a notícia de que o Marco Rubio disse que ele já tinha dado o ok e que estava aguardando agora especificamente o ok final do presidente Trump. Então dá para a gente dizer que as sanções, que as pessoas achavam que era 72 horas, faziam piada, esse tipo de coisa, elas ultrapassaram todos os processos burocráticos, e são muitos, eu posso até aqui relatar para vocês alguns. Toda vez que você quer fazer uma sanção, você tem que ter aprovação, óbvio, do Departamento de Estado, do National Security Council, Conselho de Segurança Nacional, do Domestic Policy Council, Conselho de Política Doméstica, do White House Counsel's Office, que é a advocacia interna da Casa Branca, do Office of Legal Counsel do Departamento de Justiça, do Departamento de Tesouro, e aí você segue para a mesa do chefe de gabinete do presidente dos Estados Unidos, para que ele faça a avaliação e aí submeta ao presidente dos Estados Unidos. Nós chegamos no momento onde nós já cumprimos todas essas etapas e estamos para a avaliação do presidente dos Estados Unidos. Dá para dizer... Então... Eu não te ouvi. Já está na mesa do presidente Donald Trump, então. Essa é uma boa forma de colocar. As sanções estão na mesa do presidente Donald Trump, aguardando apenas a análise dele. Ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Não vai ser aberto um espaço para defesa dessas pessoas? Então não há previsão de contraditório e ampla defesa no processo de aplicação da Lei Magnitsky? Olha, o Alexandre já teve a oportunidade de contraditório
por parte do próprio Chris Smith, que enviou a ele uma carta no ano passado, basicamente pedindo esclarecimento em relação a todas as acusações que estavam sendo feitas a ele. Essa carta nunca foi respondida, ela foi copiada, inclusive estavam copiados o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o então presidente da Câmara, Arthur Lira, e o então presidente do Supremo Tribunal Federal, o atual presidente ainda, ministro Barroso. Então, todos eles tiveram oportunidade, além, claro, do próprio Alexandre de Moraes, todos eles tiveram a oportunidade de responder às acusações que estavam sendo feitas a ele e não responderam. Aqui nos Estados Unidos, a Lei Magnitsky, a aplicação da Lei Magnitsky, ela é feita uma avaliação dos fatos dentro dos devidos departamentos. E os fatos falam por si só, né? O documento que preparou as sanções, ele tem mais de 1.000 páginas e mais de 600 referências no total. Então, referências de próprias decisões do Alexandre, etc. São fatos incontroversos, não são questões de opinião. Então, esse foi consolidado. O próprio Alexandre de Moraes também teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de responder dentro da Justiça Federal Americana, onde ele também está sendo processado na pessoa física em busca de indenizações. Carol. Acho que isso reflete muito o sentimento que existia aqui no Brasil, né, até o ano passado, de que isso daí era uma chacota, né? Eu já tinha comentado isso, inclusive, com o Paulo. Você recebeu essa carta, o ministro Alexandre de Moraes recebeu essa carta e depois fez aquela piadinha patética. Não tenho nenhuma intenção de ir para os Estados Unidos no curto e do médio prazo. Acho que ninguém daqui do Brasil, tanto do Judiciário quanto do próprio Legislativo, avaliou o real impacto dessas sanções. E aí, enfim, a gente já elogiei aqui, a gente fala diariamente aqui no programa o quanto isso foi escalando, o quanto esse trabalho que o Paulo faz, agora o Eduardo Bolsonaro aí, essa semana até mandei uma mensagem para o Paulo falando isso, porque o depoimento dele na Comissão de Direitos Humanos mostra o tom que a gente esperaria de todos os parlamentares brasileiros. O que a gente está vivendo hoje é uma intimidação por parte do Supremo Tribunal Federal e toda a população brasileira está com medo, ninguém tem coragem de se posicionar, né? Até mandei isso para o Paulo, falei, olha, as pessoas podem te criticar, mas ninguém pode te chamar de frouxo. Eu também como que isso não é uma fraqueza, né? Não era um defeito dele. Mas, assim, tem toda a minha admiração. Isso é o que está faltando aqui no Brasil hoje. Os nossos parlamentares são frouxos, são omissos e não têm coragem de enfrentar o tamanho do problema que a gente está vivendo, que é essa tirania do judiciário, essa tirania que o STF está colocando aqui pra gente. E aí, Paulo, eu queria só te perguntar, você falou aí que você vai ser julgado à revelia. Ontem, por acaso, também, eu estava num outro programa e me perguntaram sobre isso. Eu falei, que bom que o Alexandre de Moraes está assistindo o Paulo Figueiredo Show, né? Tá dando audiência. Eu também dou essa audiência diária, porque ele fez esse corte falando que o Paulo, né, você mencionou que estava esperando a citação dentro dos termos legais, uma citação legal, e não uma citação, não descobrir que você está no inquérito e que você não tem noção do que você está sendo acusado para poder se defender. E aí ele fala, olha, tá aqui o vídeo dele falando que está sabendo que está no inquérito, então a gente considera que ele já foi citado. Mas é exatamente isso, como é que você vai se defender se você não sabe o que está escrito no processo? Então, como é que está isso? Qual a sua expectativa em relação a isso? Você julgado à revelia? Se tem alguma coisa que você possa fazer? O quanto você sabe o que está ali no processo contra você? Bom, aí vocês já viram que ela já começa... entrar no aspecto pessoal do Paulo, que não é o tema da nossa análise aqui. É o seguinte, galera. Eu sei que o povo brasileiro está cansado. Eu li algumas mensagens aí no chat, eu estou vendo aí. A galera dizendo que não vai dar nada, que é tic-tac, que Paulo Figueiredo é falastrão, etc e tal. A coisa não acontece da noite para o dia. Paulo Figueiredo está trabalhando feito um cavalo. Eduardo Bolsonaro está trabalhando feito um monstro. Os caras estão trabalhando demais para que as sanções aconteçam. Não dependem deles. As sanções não dependem de Paulo nem de Eduardo. Se dependessem dos dois, já tinha acontecido. A coisa é uma construção, minha gente. Certo? Porque está demorando. Porque fala, não acontece nada.
Pois é, minha amiga. A coisa não é do jeito que você pensa, não é na velocidade que você quer. Infelizmente, eu também gostaria que acontecesse mais rápido, mas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que é. As coisas já se encaminharam. Veja bem, eu estou fazendo um levantamento histórico desde que começou a live, há quase 1 hora atrás. Estou fazendo um levantamento histórico da conversa toda, de como a gente chegou até aqui. Agora, galera, a Lei Magnitsky está pronta para ser assinada. Pronta para ser assinada. Viu desde quando começou essa história? Desde novembro de 2024. Pode ser que só saia em novembro de 2025. Pode ser que só saia em 2026. Pode ser que saia amanhã. Não importa. O trabalho do Paulo e do Eduardo, como eu disse desde o início da live, foi um trabalho de convencimento. Foi um trabalho de mostrar às autoridades americanas que autoridades brasileiras precisavam ser sancionadas. E você tem que provar. É quase como o meu asilo político. Não adianta eu bater na porta do país e dizer, me deu asilo aí. Aí o cara vai dizer, você quer o asilo por quê? Ah, porque eu estou sendo perseguido. Tome aí. Eu preciso provar que eu estou sendo perseguido. Não é assim, gente. Então, a construção foi feita. Passou por vários órgãos do governo americano, passou por várias autarquias, passou por vários ministérios, até chegar na mão do Donald Trump, prontinho. Galera, a Lei Magnitsky destrói a vida financeira da pessoa. Acaba. Ele não pode, vocês já ouviram falar aí 200 vezes, não pode pegar um Uber, não pode comprar uma passagem aérea, não pode ter conta em banco, não pode um bocado de coisa. Então, para você destruir a vida de uma pessoa, para quem tem responsabilidade, você precisa ter um embasamento teórico forte. Você precisa ter argumento para dar aquela sanção naquela pessoa, senão não vai. Então, a única coisa que eu peço a vocês, assim, o pior já passou, no sentido de que já está pronta para ser assinada. Você não confia na... Você pode até não gostar do Paulo Figueiredo, é um direito seu. Pode achar que ele é falastrão, é um direito seu. Agora, você não confia em Eduardo, não? Você acha que Eduardo é um bunda mole? Você acha que Eduardo é mentiroso? Você acha que Eduardo é falastrão? Eu não acho. Aliás, eu não acho que nenhum dos dois seja. Então, assim, agora que a gente começa a ver que já está tudo pronto para que a sanção aconteça, a galera fica nessa pilha. Calma, gente. Calma. Vamos dar tempo ao tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Confere se você já está inscrito no canal e se já deixou o seu like pro tio Pavê. Aqui você vai ficar por dentro de todas as notícias quentíssimas da semana. Até o próximo vídeo, Pavenetes. O ingresso para ver este palhaço neste circo que pega fogo é o seu like, é o seu joinha, é o seu gostei, que agora vai se acostumar a acompanhar a Vivi Sem Mimimi no lugar do Jornal Nacional. As notícias que a Globo não fala